vamos lá. Essas imagens agora estão disponíveis para todo mundo assistir aí, exatamente como tudo aconteceu dentro daquela tabacaria. Na época, o delegado responsável, Dr. Victor Menezes, tinha acesso a essas imagens. Por preferência, ele, na verdade, não quis mostrar ali no instante que o inquérito estava sendo finalizado por ele, mas hoje a gente pode dizer que o inquérito já foi finalizado. Esse homem já tem até um indiciamento para cima dele. Estamos falando aqui, portanto, do Marcos Felipe, responsável pelos disparos que tiraram a vida do Leonardo, um menino, 23 anos de idade, que estava lá curtindo a vida, e por um problema que o Marcos achou que teria, ele resolveu tirar a vida do Leonardo daquela forma, um tiro na nuca. E aí, segundo testemunhas, segundo amigos, inclusive, do Leonardo, que estavam junto com ele naquela tabacaria, quando o Leonardo cai, ele ainda atira mais uma vez com o Leonardo já caído para testar de fato que o alvo dele não sobreviveria. Está aqui do meu lado a doutora Cleonice, advogada da família da vítima. Doutora, seja bem-vinda mais uma vez ao Tribuna. A gente já tinha conversado sobre esse caso já algumas vezes, né, doutora? Mas não tinha ainda essa imagem disponível. Para a gente abrir essa entrevista, eu primeiro quero falar com a senhora a respeito do inquérito policial. A senhora me disse que o inquérito agora está fechado. O que o outro lado da história vai responder? Boa tarde para a senhora. Boa tarde, Lucas Rochas. Sim, a partir deste momento, a autoridade policial já concluiu o inquérito policial. Este inquérito encontra-se em poder do Ministério Público, dos quais o autor deste crime foi indiciado pelo crime de homicídio qualificado, dupla qualificadora, pelo motivo fútil e o recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Nos próximos dias, o Ministério Público fará o oferecimento desta denúncia. Doutora, a gente com a imagem verificou que, como tinha muita gente ali, 80 pessoas aproximadamente dentro daquela tabacaria, um perigo comum ali também não caberia para ele, doutora, numa terceira qualificadora de repente? Sim, trata-se de um indivíduo extremamente perigoso, né, dos quais ele não hesitou em atirar num local que corria o risco de mais pessoas, né, ter vindo a óbito. E essa situação, também com o depoimento dele agora, existe a possibilidade de uma terceira qualificadora. Doutora, agora, na época também não ficou muito clara a motivação para esse crime, né? Enquanto ele dizia que arrumou uma confusão por conta de uma brincadeira de mau gosto, jogou água numa pessoa que estava lá, e aí ficou com medo do Leonardo. Os amigos do Leonardo disseram que um dia lá atrás o Leonardo ficou com uma mulher que foi a ex dele. Qual que é a versão que a família dá para essa história, doutora? Essa versão foi contada pela própria vítima, dos quais já foi questionado, inclusive, pelo autor dos disparos. Porém, ele calou a vítima, ele não calou as testemunhas. E as testemunhas trouxe esta verdade para dentro do processo, dos quais este processo ele se encontra em segredo de justiça. Portanto, eu não posso, neste momento, revelar muitas informações, mas essas informações já constam dentro do processo. Agora, só para responder uma pergunta que todo mundo do Tribunal da Massa está fazendo. Por que esse cara está livre? Coisa de lei, doutora? Na realidade, o delegado de polícia deu um prazo para ele se apresentar, senão ele representaria pela prisão preventiva. E o indivíduo se apresentou nesse prazo de 24 horas, dos quais ele foi ouvido e foi posteriormente liberado. Porém, a assistência de acusação, nós estamos reunindo mais provas para, a qualquer momento, pedir a prisão preventiva deste assassino covarde. Doutora Cleonice falou com a gente agora no Tribuna da Massa. Lucas, antes da gente seguir aqui, nós temos uma familiar do Leonardo para conversar com a gente no Tribuna, mas antes disso, tem um vídeo, inclusive meu diretor pode até me confirmar aqui para ver se o vídeo já está disponível, do apelo da família toda do Leonardo pela justiça, para que a justiça seja feita. Eles se reuniram, porque recentemente agora, no dia 15 de novembro, o crime fez um mês, e o que eles mais se revoltam com isso tudo é o fato do Marcos, o autor dos disparos, continuar livre, leve e solto por aí. Por isso nós temos esse vídeo com o apelo realmente da família, antes da gente conversar ali com a familiar dessa história, que vai desmentir algumas coisas que foram ditas pelo Marcos em depoimento ao delegado Victor Menezes. Mas antes, vamos ver o apelo da família aí agora. Léo, nós chamamos justiça!
Pois é, agora a gente vai conversar com uma familiar do Leonardo, que também tem mais informações a respeito de possíveis motivações, e ela conseguiu ouvir o que foi dito pelo Marcos junto ao delegado Victor Menezes, quando ele dava ali as suas justificativas para o assassinato, falava também que não conhecia o Leonardo anteriormente. Primeira coisa que eu quero perguntar para a senhora é o seguinte: o Marcos, em um determinado momento do depoimento, que daqui a pouco o pessoal do Tribuna da Massa vai ver esse depoimento, disse que não conhecia o Leonardo, nunca tinha visto ele anteriormente. Isso é verdade? É mentira. Mentira dele. A família dele tem contato com a minha família, sabe onde eles moram. Hoje a família encontra-se toda com medo, amedrontada por eles. Então eles já tinham contato, a senhora estava comentando que eles se conheciam de uma igreja, é isso? Sim. A igreja fica próximo, né, da residência da minha irmã, né, ali. Na época da pandemia, um familiar dele foi levar a cesta básica na casa dele. Quem recebeu essa cesta básica foi até o Léo. Leonardo, em algum momento, naquele dia, pelo que a senhora conversou com os amigos dele, ele foi até a mesa do Marcos para arrumar algum tipo de confusão? Ele provocou o Marcos de alguma forma ou realmente foi um crime estranho na sua avaliação? Não, ele não foi na mesa, todas as testemunhas afirmam isso. Ele não chegou nem perto dele de momento algum. De momento algum ele teve alguma reação a ameaçar ele. Ao contrário, ele nem chegou próximo nem aos amigos dele também. Não foi à mesa deles, não. Agora uma coisa, Lucas, que está chamando a atenção da família. O Marcos chegou naquela tabacaria acompanhado de um casal de amigos. E segundo o que foi informado no dia pelos proprietários da tabacaria, todos os homens que estavam entrando naquele estabelecimento estavam sendo revistados. Portanto, o Marcos, segundo o procedimento da tabacaria, foi revistado. E a gente sabe que estava armado lá dentro. Nessa revista, portanto, não acharam nenhuma arma. Porém, as mulheres não estavam sendo revistadas naquele dia. O que isso levanta a desconfiança de vocês? Que alguém entrou com a arma para ele. Porque a amiga dele mesmo, que estava na mesa do Léo, comentou que no dia não teve revista feminina, apenas masculina. E o Marcos chegou acompanhado de um casal, um homem e uma mulher naquele dia. Isso, ele chegou acompanhado do casal que tá no inquérito, né, que testemunhou no inquérito, e não fala sobre a revista, que teve revista da menina. Esse casal já conversou, inclusive, com o doutor Victor Menezes, Lucas. Evidentemente que tentaram tirar a culpa dessa história, mas a família, claro, que desconfia de algo a mais também a respeito disso aí. Agora, como é que tá para vocês saber que o rapaz que tirou a vida do teu familiar tá por aí, livre, leve, solto? Como é que vocês estão com isso? A gente se sente muito injustiçado. A nossa família se encontra amedrontada, com medo, se encontram todos fechados. A minha sobrinha precisa estudar, precisa fazer curso, está tendo que ir de Uber, porque tem medo de andar. A minha irmã, meu sobrinho que é deficiente, precisa de tratamento médico, fica com medo, tem que estar de Uber. E a nossa família não tem condições financeiras. E a gente pede justiça, porque uma pessoa que se diz boa não sai de casa armado para matar uma pessoa inocente que não, momento nenhum, ameaçou ele de qualquer forma. Então a gente pede justiça, que a justiça seja feita, que essa pessoa, que nenhuma família hoje passe por o que nós estamos passando, porque amanhã ou depois ele pode matar qualquer pessoa, simplesmente porque acha, né? Porque está armado. A senhora acha que ele agiu no calor da emoção ou ele planejou aquilo? Não, ele foi frio, extremamente frio. Ele simplesmente esperou o momento e foi lá e matou o Léo, com 2 tiros na cabeça, simplesmente assim. E saiu pacificamente, ele não saiu correndo, simplesmente ele saiu andando, como se não fosse nada, né? Gente, e eu já adianto para vocês que o depoimento deste rapaz junto ao delegado Victor Menezes, ele é um depoimento bem frio. Ele fala com uma calma assim que até assustou a nossa equipe de reportagem quando acompanhou, inclusive assustou a familiar, assustou o advogado. Daqui a pouco a gente vai soltar esse depoimento para vocês terem uma ideia do que ele falou. Ele comenta sobre a dinâmica daquele assassinato, a dinâmica daquela autoria dentro da tabacaria, fala o que ele fez depois de cometer o crime e um ponto importante nessa história, viu, Lucas? Depois que ele cometeu o crime, ele tentou de uma certa forma até despistar de fato quem ele era, porque a gente lembra aqui que ele estava com uma camiseta do Mickey, ele tirou essa camiseta e a arma do crime, até hoje ninguém sabe onde é que está. Lucas. Douglas, você já tem condições de chamar esse depoimento, por favor, meu amigo?
Já sim, viu, Lucas? São 23 minutos de um depoimento feito pelo Marcos junto ao Dr. Victor Menezes, explicando exatamente como tudo aconteceu dentro daquela tabacaria. E aí que a gente elogia também o Dr. Victor, porque ele foi bastante enfático com algumas perguntas, tentando tirar o máximo de informações para esse inquérito policial que agora a gente pode dizer que está fechado. O primeiro trecho que a gente vai destacar para você que está assistindo o Tribuna da Massa vai falar a respeito da dinâmica da situação dentro da tabacaria. O que motivou o Marcos a dar 2 tiros daquela forma no Leonardo? É justamente essa motivação que causou estranheza para as pessoas que estavam naquela tabacaria. E você vai ver o porquê, daqui a pouco eu vou explicar. Veja aí o primeiro trecho. O amigo meu que estava na mesa, brincando ali, jogando água para cima, e todo mundo dançando e curtindo de boa ali. E nisso, ela não gostou da atitude que eu tomei, fiz uma brincadeira ali com ela, não gostou. E tentou me atacar um copo de uísque na cara. Eu pedi desculpa para ela não aceitou a desculpa. E daí os rapazes meio que barrou ela para que não houvesse nenhum imprevisto ali. Ninguém sabia que eu estava armado também. Certo. E eu tentando sair da confusão para não ter confusão, todo mundo segurando ali. Ela saiu, eu saí também e vi que esse rapaz foi até no local lá que eu estava e me procurou por mim. E queria saber quem que eu era e queria... Pelo que eu tava vendo ali, ele queria me pegar, entendeu? Pra ele, perguntei se era eu mesmo que ele queria e efetuei o disparo. Pois é, e aí o que o pessoal questionou ali é que o Leonardo não foi na mesa do Marcos procurar confusão, não aconteceu nada disso. E um ponto que ele também falou no depoimento, ele disse que não atirou na nuca do Leonardo. Não foi isso que foi visto pelas pessoas que estavam lá, não foi isso que foi visto pelos amigos do Leonardo que presenciaram aquele verdadeiro susto. Porque eu repito aqui, Leonardo não teve nenhuma chance de se defender dos disparos efetuados contra ele. Nenhuma chance. O Leonardo estava de costas quando o Marcos chegou e atirou na nuca desse rapaz. Os amigos também não tiveram nenhuma chance de visualizar algo acontecendo anteriormente, porque a gente conseguiu reparar bem agora naquela câmera de segurança que o Marcos chega no meio daquela multidão toda e de uma forma muito calma, parece que não estava gritando, nada disso, simplesmente chegou no meio da multidão, apontou a arma e atirou. Ou seja, o Leonardo não teve chance de se defender e ninguém teve a chance de defender a vítima naquela situação. O segundo trecho que a gente vai mostrar para você que está assistindo o Tribuna da Massa é o porquê do Marcos chegar naquela tabacaria armado. Por que ele pegou uma arma, colocou na cintura e estava dentro da tabacaria daquela forma? O delegado questiona a respeito disso. Vamos ver. Você sempre anda armado? Nunca andei. Fazia uns 12 anos mais ou menos que tinha essa arma. 12 anos que tinha essa arma? Tinha. Tá. E por que aquele dia você pegou sua arma e foi para uma balada? Fui porque é um bairro que oferece, vamos dizer assim, risco. E por que você foi numa festa que oferece risco armado? Acostumado. Na época eu estava no exército, gostava de arma e nunca tive condições de tirar um porte e comprei uma arma irregular. Tá certo. Quanto que o senhor pagou pela arma? Faz muito tempo. Na época eu paguei uns 1.800. Então, gente, o último trecho que a gente vai mostrar para você é o posterior ao momento do crime, né? O que esse rapaz fez depois de ter matado o Leonardo naquela tabacaria do bairro Ganchinho. E aí eu já falo para vocês o seguinte, ele estava com aquela camiseta do Mickey, ele sabia que aquela camiseta era bastante peculiar, quem visse ele em algum lugar iria identificá-lo, ele se livrou da camiseta e a arma. Onde é que está a arma do crime, Marcos? Já estou fazendo a pergunta para você, já que você está em liberdade, você está andando pelas ruas, cadê a arma do crime que ainda não apareceu? Será que ele deu essa resposta para o delegado? Vamos ver. Eu saí do fato ocorrido ali, fui procurar ajuda correndo, fui até a casa do meu pai. Qual a distância de lá? Dá uns 3 quilômetros mais ou menos. 3 quilômetros. 3 quilômetros. Qual é? Ali no bairro mesmo, Ganchinho. Aí falei pra ele, me dá o carro que aconteceu um negócio que não era pra ter acontecido. Aí ele, o que aconteceu? Eu falei, matei um. Ele me dá o carro pra eles não me matarem, né? Aí ele ficou apavorado, que meu pai não é disso, né? É da religião, também sou batizado, mas não desci num vulga, né?
E peguei e saí, para esfriar a cabeça. Fiquei com medo de ir para casa e que a camiseta era muito conhecida, vamos dizer assim, o jeito da camiseta ali. E fiquei com medo de ir para casa, alguém me achar por causa da camiseta, né? Tá, você também ajudaria o policial a localizar essa arma no trecho que o senhor fez, a festa até a casa do seu pai? No momento que eu corri ali, se for preciso para ajudar na investigação, pá, tranquilamente. Pois bem, ó, aí uma coisa que eu queria até comentar antes da gente chamar um quarto trecho que a gente está separando para você que assiste o Tribuna da Massa. Um questionamento bastante importante, bem importante do delegado para tentar, de alguma forma aí, confrontar a informação que ele deu lá naquela primeira entrevista que a gente soltou para vocês, quando ele fala que a vítima teria ido atrás dele, que ele estava com medo da vítima, que ele estava com temor de fazerem alguma coisa para ele, por isso que ele resolveu atirar no Leonardo daquela forma. O delegado entra mais uma vez no assunto, porque isso é importante o delegado fazer, né? Às vezes perguntar a mesma coisa mais de uma vez para ver se existe algum tipo de contradição. O delegado tem que fazer isso, e as pessoas sempre fazem isso para tentar tirar algum tipo de informação. O delegado foi lá e questionou mais uma vez se o Leonardo, em algum momento daquela festa na tabacaria, foi até a mesa do Marcos para tirar algum tipo de satisfação, falar alguma coisa, até falar desse passado dos dois que talvez poderia existir, segundo uma versão que nós temos, de que o Leonardo teria ficado com uma ex do Marcos, enfim. Se em algum momento, de fato, o Leonardo procurou o Marcos dentro daquela tabacaria antes do disparo acontecer. E o Marcos deu resposta. Você teria ido te ameaçar? Era a vítima? Ou o senhor efetuou disparo contra a pessoa errada? Não, era a vítima. Era a vítima? Eu tava... No que a moça saiu para ir chamar ele, que ela disse que ele ia me fazer... No que ela saiu para ir buscar o rapaz, eu dei a volta aos contrários e fiquei atrás do pessoal. Vendo só vamos dizer assim, vendo a atitude dele. Uhum. Aí eu esperei abaixar a poeira, fui na mesa, dei a volta, vamos dizer assim, e dele estava olhando na mesa que eu estava antes. Para esperando eu chegar lá na mesa e ele chegar e, vamos dizer assim, me cobrar lá, pelo acontecido, vamos dizer assim. Pois é, gente, vocês viram, portanto, que ele não se confundiu. O Marcos não se confundiu pensando que era outra pessoa, se ele realmente matou o Leonardo achando que era outra pessoa. Porque, veja, se tem gente falando que o Leonardo não procurou confusão com o Marcos, tem gente falando exatamente sobre isso. Aí o Marcos chega na frente do Dr. Vitor Menezes e fala que o Leonardo foi atrás dele, foi na mesa dele, procurou confusão. Aí entrou o questionamento realmente para saber, pô, você não se confundiu? Você tem certeza que você matou a pessoa certa, você não queria matar outra pessoa? Porque ninguém está falando que o Leonardo arrumou confusão aqui, e nas imagens da tabacaria a gente não conseguiu identificar essa confusão entre vocês dois. E mesmo assim, o Marcos afirma que não se confundiu, atirou na cabeça do rapaz e sabia em quem estava atirando. Agora, Lucas, fica aqui realmente a nossa indignação, posso dizer dessa forma, né? Por que o Marcos não está preso? Essa é uma indignação de toda a sociedade, uma indignação da família que está aqui presente no escritório. Por que o Marcos continua livre, leve e solto? O Marcos não tinha passagem pela polícia, é verdade, não tinha passagem pela polícia. Essa foi a primeira, mas isso não quer dizer que por não ter passagem pela polícia ele não poderia ficar preso. Aí, infelizmente, entram as nossas leis que eu sempre digo no Tribuna da Massa, que às vezes beneficiam os autores dos crimes e deixam para trás as vítimas de várias situações.